E aí, bora de rapidinha? Neste último final de semana, eu estava trabalhando na pauta do episódio do ATM Cast, que será o episódio número 100. E um dos temas era a desorganização da cadeia de comercialização de autopeças. Que enquanto nós nos degladiamos entre os elos, que na minha opinião nós deveríamos pensar em comunidade, pois os nossos maiores concorrentes são as próprias montadoras que estão sorrateiramente entrando no aftermarket, criando suas marcas próprias, comprando distribuidores tradicionais, juntamente com suas redes de oficinas próprias, com o intuito de atravessar a cadeia inteira, indo atender diretamente o dono do carro. E agora, para finalizar, eles partiram para o desmonte de carros, para venderem as peças em condições de reuso diretamente para o consumidor. Quero deixar claro aqui que eu não estou querendo criticar as montadoras que estão praticando a lei do livre mercado, né? Que no fundo quer dizer, cada um por si ou salve-se quem puder. Eles estão fazendo a parte deles. Não é? Eu não vejo nada de errado nisso. Os caras estão de olho no aftermarket e isso faz parte do jogo. Não é? O que eu quero chamar a sua atenção é que o aftermarket está com a guarda baixa, pois nós não conseguimos sequer nos organizar entre nós que compomos essa enorme comunidade. Enfim, aguarde o episódio número 100 do ATMcast, que abordaremos temas do seu interesse, e o episódio irá ao ar no dia 11 de setembro, às 19 horas e 27 minutos. Voltando para a nossa rapidinha, agora pela manhã eu recebi uma matéria de extrema relevância feita pela editora Novo Meio, que é uma das principais mídias do aftermarket, a qual eu recomendo que você acesse para maiores detalhes, né? A chamada é Atuação do D2C ainda é exceção no Brasil e no mundo. O link vai estar logo aqui abaixo para que você possa consultar e ter acesso a essa matéria, que eu acho muito interessante. Mas, bem resumidamente, é o seguinte: eu fui lá no ChatGPT, que tem sido meu grande aliado nos meus estudos e reflexões para produzir conteúdo aqui para você, né? E perguntei, o que é venda D2C? Né? Então, ele responde assim para mim: é o modelo de negócios em que a marca ou fabricante vende diretamente ao cliente final, sem intermediários, como distribuidores, atacadistas ou varejistas. Ou seja, simplesmente a fábrica, né, atravessa a cadeia inteira, quer dizer, a marca atravessa a cadeia inteira e vai vender direto lá no consumidor, que é o dono do carro, né? A diferença entre o modelo tradicional, porque a gente está acostumado a ouvir falar em B2C e em B2B. B2C é Business to Consumer, quer dizer, é a loja vendendo, o distribuidor, é o comércio vendendo para o cliente final, né? E o B2B, 2C, é o fabricante vendendo para o distribuidor ou atacadista, que vende para o varejo e depois vende para o consumidor final. O que nós estamos falando aqui é D2C, tá? D com D, né? Que é o fabricante vendendo diretamente para o consumidor final, atravessando toda a cadeia de comercialização. Tá? Então, é aí que eu chamo a atenção de vocês. Quer dizer, é algo que está acontecendo, a gente não quer se contrapor em relação à modernidade, à transformação digital, nada disso. A gente tem que lidar com ela, faz parte do nosso dia a dia, né? O meu intuito aqui com esse vídeo é chamar a sua atenção para o que você pode fazer para fazer parte, né, desse sistema todo que está acontecendo e não perder tudo que você construiu ao longo da sua vida comercial aí. Então, ele diz assim, né? O ChatGPT diz o seguinte: as vantagens: mais margem de lucro, pois não divide com intermediários, porque ele está analisando aqui o fabricante vendendo diretamente para o consumidor. Então, ele chama atenção, né? Que o fabricante vai evitar o distribuidor, vai evitar o varejo, né? E ele vai vender diretamente para o consumidor ou até para o mecânico, né? Quer dizer, ele passa por cima da cadeia. Tá? Então, também qual é a vantagem? Outra vantagem para a fábrica. A fábrica tem o controle total da experiência do cliente, o atendimento, embalagem, a entrega, e ele tem acesso direto aos dados do consumidor, hábitos de compra, as preferências do consumidor, né? E o fortalecimento da marca junto ao consumidor, junto ao mecânico, né? O usuário da peça. Tá? Mas, por outro lado, ele tem os desafios, que é o alto custo do marketing digital e a aquisição de clientes.
é o famoso CAC, né? É o custo de aquisição de clientes. Então, a fábrica teria um custo muito grande para chegar no consumidor final e também teria o problema da logística complexa, já que a marca precisa cuidar da distribuição em pequena escala. As fábricas não estão acostumadas a trabalhar em pequena escala, estão acostumadas a vender ou para nós, distribuidores, em grandes volumes, ou para o varejo, muitas vezes também em volumes significativos, né? Para praticar o D2C, ela vai ter que ter uma estrutura, né? E processos para poder fazer esse trabalho todo sem ter muito problema, né? Então, e ainda como desafio, o ChatGPT diz que a necessidade de suporte ao clientes e canais de atendimentos robustos, né? Que vem de encontro a isso que eu estou dizendo. Quer dizer, as fábricas teriam que ter uma estrutura muito grande para isso, coisa que elas não têm hoje. No setor de autopeças, o D2C também já aparece, já é uma realidade hoje, não é algo que vai começar, já começou. Em muitos casos, fabricantes vendendo diretamente para oficinas e consumidores via e-commerces, inclusive impacta toda a cadeia tradicional de reposição. Eu acho que o ChatGPT esqueceu de colocar que o principal meio para as fábricas venderem, né? Os principais canais são os marketplaces, como, por exemplo, o Mercado Livre e a Shopee agora, que tem crescido muito no mercado de autopeças. Então, fabricantes estão colocando suas lojas oficiais, né, nessas plataformas e estão atravessando a cadeia inteira, né? Nós vamos ver o que vai dar isso lá para frente, tá? Então, aí o ChatGPT perguntou para mim, quer que eu faça uma análise mais aplicada ao setor automotivo? Eu respondi, quero. Ele falou, perfeito, então vamos lá. Vamos aplicar o conceito de D2C no aftermarket automotivo, analisando como ele impacta a fábrica, distribuidores, varejos e oficinas. Então, ele diz assim, funciona no setor. O fabricante vai vender diretamente no consumidor final. A própria indústria de autopeças cria um e-commerce ou aplicativo, ou, como eu falei, né, as plataformas Mercado Livre, Shopee, para vender direto para motoristas, que são os donos do carro, ou donos de oficina, sem passar por distribuidores, varejos e atacadistas, né? Então, um exemplo prático aí são os sites oficiais de fabricantes oferecendo, por exemplo, pastilha de freio, bateria ou filtro, com entrega em domicílio ou em parceria com algumas oficinas cadastradas. Essa realidade já existe, tá? Já está acontecendo isso hoje. Então, as vantagens para as fábricas, né, que vão praticar o D2C. Maior margem, dados de consumo em tempo real, o controle da marca e oferta de serviços. Tá? Que ele vai ter, a fábrica poderá ter, medir a experiência total da venda diretamente para o consumidor, tendo acesso a formar um cadastro com os consumidores que utilizam suas marcas. Né? Mas também existem riscos e desafios para as fábricas, que seria o conflito com distribuidores, que os distribuidores podem perder interesse por essas fábricas que praticam esse modelo D2C e passarem a comprar de concorrentes que não praticam, que tenham mais, digamos, respeito pela cadeia, né? Aí também tem o alto custo logístico, que para atender esses pequenos volumes, que seria a venda para o consumidor final, as fábricas teriam que montar aquela logística que a gente falou lá atrás, né? Criar processos, montar time e etc. Né? E também tem que dar o suporte pós-vendas, que as fábricas precisariam assumir o saque, que é o atendimento aos consumidores. Imagina, se chega uma peça errada, o cliente vai ligar, ele vai ter que ser atendido por alguém, ou alguém vai ter que fazer o atendimento digital. Né? Vai precisar montar uma estrutura. Tá? O impacto para os distribuidores é que os distribuidores podem perder espaço se a indústria optar por vender D2C. Né? Para sobreviver, muitos distribuidores estão criando suas próprias marcas, né, que é o famoso private label, que a gente tanto fala por aqui, ou desenvolvendo em marketplaces, o que já é uma realidade e não é novidade para ninguém. Né? E também buscam agregar serviços como entrega ultra rápida, crédito, varejo, apoio técnico e etc. Né? Quer dizer, cada um, de novo, é como eu falei agora há pouco, né? É cada um por si, né? Salve-se quem puder. Tá? Mas para você, varejo, né, que nos ouve, o impacto para o varejo é o seguinte, é concorrência direta com fabricantes e distribuidores digitais.
perda de exclusividade no atendimento ao consumidor final. E para se diferenciar, o que vocês precisariam fazer, vocês precisariam investir? Atendimento consultivo, quer dizer, a escolha do cliente, a escolher a peça certa, o preço certo, etc., né? A parceria com as oficinas mecânicas, para que você tenha maior proximidade e crie uma melhor experiência entre a venda para essas oficinas, a sua venda para essas oficinas, né? E também melhorar a sua presença digital, porque onde hoje o consumidor vai buscar facilidade, proximidade, entre outras coisas, né? E para as oficinas mecânicas, quais seriam os impactos, né? As oficinas tendem a se beneficiar do D2C quando o fabricante entrega a peça, né? E ele tem um agendamento ali feito para colocar essa peça. Só que nós sabemos que a coisa não funciona bem assim, né? O tempo que o distribuidor demoraria para entregar essa peça, o carro ficaria parado no elevador ou parado na oficina. Não é? Então, portanto, a solução mais óbvia, que é o modelo tradicional, é a oficina correr na Autopeças, ali perto, ou ligar e pedir para a Autopeças entregar. Mas, se esse modelo funcionar, os mecânicos terão que lidar com essas dificuldades, né? E a oportunidade que o mecânico teria era firmar parcerias diretas com fabricantes e marketplace, tornando-se um ponto oficial da instalação das peças. Tudo bem, isso é um movimento que no futuro pode ser representativo, né? Bom, enfim, tendência. O D2C no aftermarket deve crescer, mas dificilmente substituirá toda a cadeia Borghoff, que seria fábrica, distribuidor, varejo e oficina. Ufa! Bom para nós, né? Uma boa notícia aqui, né? Então, o caminho provável é a hibridização. Quer dizer, fábrica vendendo direto, mas mantendo os distribuidores mantendo as lojas e assim por diante, né? Os distribuidores irão criar seus marketplaces, o que também é uma tendência, né? E o varejo físico vai se digitalizar e atuar como um ponto de experiência. Tá? E aí o ChatGPT pergunta se eu quero fazer mais alguma coisa, mas acho que isso aqui é o suficiente para a gente encerrar essa rapidinha. Então, eu, novamente, quero chamar a tua atenção para tudo que foi colocado aqui e te deixar em alerta agora para o dia 11/9, para o nosso episódio número 100 do ATMcast, que nós vamos tratar bastante temas relevantes, inclusive vamos falar um pouco sobre isso. Valeu? Agradeço a tua atenção e espero que tenha sido útil. Até mais. Tchau, tchau.